Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal AmuDicas. Resolução de questões da prova do INPI para nível superior, parte 1. Vamos lá saber e ver como que foram as resoluções dessa prova. Então pessoal, antes da gente ir para a resolução de questões propriamente dita, eu trago aqui para vocês formas de apoio financeiro ao canal. Se você gosta do nosso trabalho e quer ajudar, considere se tornar membro aqui do canal. A partir de R$ 4,99 por mês, um valor bem baratinho e irrisório, mas que pra gente faz muita diferença. Tornando-se membro, além de ajudar o canal, você ainda tem vários benefícios. Você tem acesso antecipado a vídeos, participa do nosso grupo fechado e tem preferência se pedir um vídeo. Outra forma de apoiar financeiramente é você comprar os e-books que a gente disponibiliza. São e-books de português para concurso público, um ótimo material, vai te ajudar aí tanto com a teoria quanto com a prática. A gente tem explicando ali na prática uma questão teórica e tal, né? Então, considere fazer a aquisição dos e-books, porque você apoia imensamente aí o nosso trabalho. A primeira questão que a gente vai resolver, essas questões são retiradas lá do site Q Concursos, tá? Ela é uma questão de código Q2370847. Nessa questão, o examinador faz o seguinte questionamento. A inserção, ou seja, vai colocar, tá? A inserção da preposição por após o verbo demandar, no primeiro período do texto, seria gramaticalmente correto. Então, note, não tem preposição e quer inserir uma preposição. E se fizer isso, ó, não vai trazer prejuízo para os sentidos, dada a regência variável desse verbo. O que ele está dizendo é que o verbo demandar, quem demanda, demanda por alguma coisa, e ele está dizendo que quem demanda, demanda algo. Então ele está dizendo que essas duas situações têm o mesmo sentido. Se eles existirem, demandar por algo ou demandar algo, os dois têm o mesmo sentido. Já fica meio estranho isso, né? Porque são raros os verbos que eu tenho dupla regência, mas com o mesmo significado. É comum que um verbo tenha dupla regência, tripla regência? É comum. Agora, cada uma dessas regências passa a ter sentido diferente. Uma regência muito comum e cobrada em concurso público é a regência de assistir. Você pode assistir no sentido de dar assistência e você pode assistir no sentido de ver mesmo. Então são regências distintas do verbo assistir com sentido diferente. Então, ora, verbo demandar. Se eu demando algo ou eu demando por algo, eu tenho sentidos distintos aqui. Então no texto aqui, na forma como foi dito, está bem aqui logo em cima, ó. Com o avanço científico e tecnológico ocorrido na Europa durante o Renascimento, os inventores começaram a demandar reconhecimento oficial de suas criações. Eles demandaram algo, demandaram reconhecimento. Eles começaram a exigir conhecimento. Estavam precisando de conhecimento. Se eu falar que demandavam por algo, vai mudar totalmente o sentido do que foi dito. Então, não. E aqui fica outra dica que eu trago para vocês. Onde isso serve para vírgulas, serve para preposições, serve para diversas situações com essa mesma ideia. Se não tinha e eu vou colocar, ou se tinha e eu quero retirar, geralmente esse movimento traz erro para a questão. Lógico que você tem que olhar com calma, ver se não são casos excepcionais, mas eu não tinha preposição e eu vou colocar uma preposição. Geralmente isso causa prejuízo gramatical ou aos sentidos, tá? Então o item está errado. Se não tiver ficado claro, deixa nos comentários que eu tento explicar de uma outra maneira. Na próxima questão agora, a próxima questão que a gente vai observar é a questão de código Q2370848. Você digitar essa questão lá no site, né, você acha ela com exatidão. Então ele fala, no segundo período do primeiro parágrafo, o segmento a primeira patente funciona como complemento direto, ou seja, ele está chamando de objeto direto da locução verbal foi concedida. Então vamos achar esse trecho aí. Esse trecho ele está aqui, ó. Aqui ele fala o seguinte, ó. Assim, dessa maneira, dessa forma, quando em 1421. Isso aqui é uma estrutura adverbial de tempo, ó. Quando que isso aqui ocorreu? Em 1421. O que aconteceu em 1421? Em 1421 foi concedida ao inventor blá blá blá. Em que lugar? Onde? Em Veneza. Eu vou tirar isso aqui do meu texto. E o que foi concedida? A primeira patente. Então, foi concedida ao inventor a primeira patente. Pergunte para o verbo aqui
o que ou quem foi concedida. O que foi concedido? Foi ou não foi a primeira patente? Sim, foi a primeira patente. Então essa estrutura aqui, ó, isso aqui é propositalmente colocado para depois do verbo, para achar que ele funciona como objeto direto. Então aqui o que a gente vai observar? Ó, a primeira patente foi concedida ao inventor. Então quem é que foi concedida aqui? Ó? Quem é que foi concedida? A primeira patente. Então a resposta dessa primeira patente aqui, foi concedida, é o meu sujeito. Então foi concedida é o meu verbo, e ao inventor aqui vai ser o que é concedido ao inventor aqui, objeto indireto aqui da forma como ele está funcionando. Então não funciona como objeto direto, como complemento direto, e sim como sujeito dessa locução verbal. Logo o item também está errado. Se aqui não tiver ficado claro a explicação, deixa nos comentários que a gente tenta explicar de uma maneira mais elaborada aí para vocês. Então, pessoal, antes da gente continuar resolvendo mais questões dessa prova, eu trago agora formas de apoio gratuito ao canal. Se você não quer ou não pode ajudar financeiramente, ajude de forma gratuita. Basta que nesse vídeo simplesmente deixe o like, comente, compartilhe, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sino. Tudo isso é de graça, mas para o canal faz muita diferença. Nós estamos tentando aumentar o canal, crescer o canal e pretendemos chegar aí a 2.000 inscritos. Então, se inscreva aqui no nosso canal. Já passamos de 1.039, então vá lá, nos ajude a chegar aos 1.050, aos 2.000, isso vai ajudar imensamente. Muito obrigado vocês que apoiam aí gratuitamente o canal. O nosso canal está presente em outras plataformas, vá nessas plataformas, siga, se inscreva, comente, compartilhe. Tudo isso ajuda muito o canal. Obrigado vocês que nos apoiam. A próxima questão que a gente vai ver é a questão de código Q 2370849. Nessa questão, o examinador faz o seguinte questionamento. Ó. Haveria prejuízo, isso aqui, se eu fizer isso, vai trazer prejuízo, tá? A correção gramatical do texto, caso eu inserisse uma vírgula imediatamente após a expressão República de Veneza, no terceiro período do primeiro parágrafo. Então, esse terceiro período está aqui, ó. Aí, na questão anterior, eu já dei essa dica para vocês. Vamos ver se essa dica está se adequando aqui, ó. Nesse contexto de criação de um sistema de concessão de privilégios como forma de proteção de um invento, em 1474, foi promulgado onde? Na República de Veneza. E aí, o que foi promulgado na República de Veneza? O Estatuto de Veneza. Então, esse estatuto aqui, ó, ele foi promulgado na República de Veneza. Só que o seguinte, aqui, na minha humilde opinião, tem um erro no texto original, tá? Na minha opinião, ó, na República de Veneza, deveria estar obrigatoriamente isolado por vírgulas, porque foi o lugar onde foi promulgado. Então, como isso aqui é uma estrutura adverbial de lugar, e ele tem 4 palavras, ele é considerado de grande extensão, a vírgula deveria ser obrigatória, tá? Então, como ele está logo depois do verbo, aí a vírgula passa a ser opcional, não é obrigatória. Se ele estivesse deslocado, a vírgula seria obrigatória. Então, deixa eu voltar atrás, não é um erro, mas se ele estivesse aqui antes do verbo, a vírgula seria obrigatória. Agora note, isso aqui, ó, é o lugar, e aqui é o meu verbo. E o que foi promulgado? O Estatuto de Veneza. Isso aqui é ou não é o meu sujeito? Sim, é o meu sujeito que está depois do verbo. E aqui existe uma regra básica. Não se separa o sujeito do verbo por vírgulas. Então, aqui eu até poderia ter essa estrutura aqui com vírgulas. Não é problema, tá? Se eu colocar, eu posso ter. Aqui é facultativo porque ele está depois do verbo. Mas eu teria que ter as 2 vírgulas. Se eu coloco apenas uma vírgula, isso aqui eu não posso porque eu estaria separando o meu sujeito do verbo por vírgula. Então, somente a vírgula após a expressão República de Veneza não cabe. República de Veneza poderia vir isolada por vírgulas? Poderia, porque não tem problema, isso aqui está isolado por vírgulas, os 2, tá bom? Mas aqui volto na dica que eu falei para vocês, ó. Imagina que não tem algo e eu vou inserir. Na maioria das vezes, quando eu não tenho vírgula, eu coloco. Quando eu não tenho um acento de crase, eu coloco. Quando eu não tenho preposição, eu coloco. Sabe? Geralmente essas situações. Ou quando tem e eu retiro.
Geralmente esse tipo de situação traz erro para a questão. Eu não sei se ficou claro. Se não tiver ficado claro aqui, vocês deixem nos comentários. Essa questão está correta. Se eu inserir essa vírgula, vai causar prejuízo para a correção gramatical? Sim. Logo, o item está correto. Deixa nos comentários se não tiver entendido. Se quiser que a gente explique de uma outra maneira, que eu vou tentar explicar de uma outra forma aí para vocês. Então, pessoal, o que eu tinha para trazer a respeito de resoluções dessa prova são somente essas informações. Muito provavelmente vai ter a parte 2 e 3 dessa prova aí, tá? Só aguardar que eu vou continuar resolvendo mais questões dessa prova. Então, o que eu tinha para trazer a respeito dessa prova são somente essas informações. Eu gostaria de agradecer e reiterar. Obrigado vocês que apoiam o nosso canal, seja de forma gratuita, seja de forma financeira. Considere se tornar membro ou considere adquirir os e-books. Tudo isso ajuda demais o nosso trabalho aí. Eu vou ficando por aqui e eu espero encontrá-los nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus, tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e fui! Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is